Vamos lá, a gente está no Daf Kuf Yud Het Amud Aleph. Fala Gemara, Tan Rabanan, que arot shechad baem arvit madichan leechol baem shacharit. Alguém que comeu, fez a seudá da noite de Shabat, usou pratos, usou tudo. O que ele usou na noite de Shabat, ele pretende usar no dia seguinte de manhã para o almoço, ele pode lavar, certo? É proibido fazer no Shabat coisas que não são pelo próprio Shabat, são para Motzei Shabat. Então, lavar a louça para já estar limpo Motzei Shabat e poder fazer outras coisas é proibido. Está fazendo no Shabat alguma coisa para evitar trabalho de Motzei Shabat. Mas, se a pessoa ainda vai comer, a pessoa ainda pretende comer no Shabat, usar esses pratos ainda, não tem problema. Shacharit, medicham lechol baem batzoraim. Alguém que comeu shacharit, tomou um café da manhã ou algo do tipo, ele pode lavar os pratos para comer no almoço. Batzoraim, medicham lechol baem bemincha. O que ele comeu no almoço, ele ainda pode limpar e lavar os pratos para comer em seu dash lishit, certo? Você ainda vai ter utilidade, ele ainda vai usar esses pratos, pode ir lavando enquanto ainda tem quando usar. Mina min havelach, mas o que ele usou em seu dash lishit, certo? Que mesmo que ainda tenha meia hora, uma hora, 2 horas para acabar o Shabat, as pessoas não vão mais sentar para comer, chuv em nomadiach, aí já não pode mais lavar, certo? Os pratos que não vão ter mais utilidade de serem usados no Shabat, alguém que acabou de comer seu dash lishit, ninguém faz outra seudá, já não pode mais lavar. אבל כוסות וקיתוניות וצלוחיות, מדיח והולך כל היום כולו, לפי שאין קבע לשתייה. Mas copos, jarra e copinhos, tzlochiot são meio que copinhos ou coisas do tipo, pode lavar o dia inteiro, mesmo depois de minchá, porque bebida a pessoa bebe o tempo todo, certo? Eu tô com sede, bebo água. Se eu fiz uma seudá 1 hora antes de acabar Shabbat, certo? Eu comi como se deve, eu não vou comer de novo. Então pratos não pode lavar mais. Mas bebida, às vezes, mesmo que eu bebi durante a seudá, eu posso ficar com sede daqui meia hora, daqui 1 hora e tomar água. Então copos podem ser lavados o tempo todo, mas não pratos. אמר רבי שמעון בן פזי אמר רבי שמעון לוי משום בר כפרה כל המקיים 3 סעודות בשבת ניצול מ3 פורענויות. Todo mundo que cumpre a mitzvah de fazer 3 seudot no Shabat, ele faz seudá rishonah, shna e shlishit, ele é salvo de 3 puraniot, isso protege ele de 3 desgraças que vão acontecer na história. Mihevlo shel Mashiach, na época de Mashiach, a situação vai ser muito difícil, nos dias próximos da chegada de Mashiach, é chamado de Hevlo shel Mashiach. Hevlo é da palavra Hevlei Leidá, é igual o parto da mulher. Então, a época da chegada de Mashiach, da chegada de algo novo, tem muitas dores, muito sofrimento, então a pessoa é salva desse sofrimento, quem faz Seudat Shabbat, ele é salvo disso. O Midinah Shel Geinom, ele não passa pelo Geinom, a Seudat Shabbat, alguém faz Seudat Shabbat como se deve, com a Kavaná, com o pensamento de Shabbat, ele é salvo do Geinom. O Mimilchemet Gog Magog, e também a guerra de Gog Magog, a guerra que antecede a Geulah final, também todo o sofrimento que vai ter durante a guerra, a pessoa é protegida. E aí a Gemara traz drashot de psukim, Gzerah Shavá entre um pasuk com relação a esses 3 e o pasuk com relação à saudade de Shabbat. Mihevlo shel Mashiach, de onde eu sei que a saudade de Shabbat salva a pessoa do sofrimento do nascimento, da chegada de Mashiach. Ktivah Hayom, com relação a Shabbat está escrito a palavra Yom, o Ktivah também está escrito com relação a Mashiach, e nem Anochi Sholech Lachem et Elia Navi Lifnei Bo Yom, certo? A chegada de Mashiach é chamada Yom, então alguém que cumpre a mitzvah de seudade de Shabbat, que tem a palavra Yom, ele é protegido do que vai acontecer logo antes da chegada de Mashiach. Midinah Shel Geinom, do Geinom ele é salvo, Ktivah Hayom, está escrito Yom com relação a seudade de Shabbat, o Ktivah tam Yom Avra Ayom Au. Certo? Também está escrito Yom com relação ao Geinom. Mimilchemet Gog Magog, de Milchemet Gog Magog a pessoa também é salva. Ktivah Hayom, está escrito Yom com relação ao Shabbat. O Ktivah também está escrito com relação a Gog Magog, Beyom Ba Gog. Certo? Então a gente encontra que a guerra de Gog Magog, ela também tem a palavra Yom, e essa Gzerah Shavá, essa ligação entre as duas palavras, mostra que quem faz a saudade de Shabbat como se deve, ele é salvo disso. Amar Rabeu Chamishon Rabeu, se cola me'aneget ha-Shabbat, notnim lo lachalá bli meitzarim. Todo mundo que ele me'aneget ha-Shabbat, ele come coisas gostosas e prepara comidas especiais para Shabbat, para ter proveito e ter anaá como se deve, ele ganha uma nachalá bli meitzarim, ele ganha brachot sem limite. Shenemar, asti danag al Hashem, alguém que tem oneg sobre a Kadosh Baruch Hu, já vamos ver o que é isso. Ve'ilchavticha bamoti aretz ve'achalticha nachalat Yaakov avicha, certo? Todo mundo que ele mitaneg al Hashem, ele ganha nachalá igual Yaakov, certo? Assim está escrito, que todo mundo que mitaneg al Hashem, ele ganha nachalá igual Yaakov.
Agora, o que significa Mitaneg al Hashem? Já vamos ver. E por que justamente Yaakov? Lo que Avraham shekatubo kum mitalech baaretz leorka. Com relação a Avraham Avinu, quando Hashem promete Eretz Israel para Avraham Avinu, está escrito, olha, passeia na terra leorka lerochva, no comprimento e na largura, essa é a sua terra. Kadosh Baruch Hu limitou Eretz Israel para Avraham Avinu. Velo que Yitzhak, com relação a Yitzhak shekatubo, está escrito que lecha lezarachai ten et kol artzot ael. Quando Hashem fala para Yitzhak Avinu que ele vai ganhar Eretz Israel, ele fala, você vai ganhar toda essa terra que você consegue ver, olha em volta, isso daqui é seu. Então também foi limitado. Ela que é Yaakov, alguém que tem Tanug al Hashem, e Taneg al Hashem, ele ganha brachot igual a Yaakov. Shekatubo, com relação a Yaakov, está escrito, famoso passuco, Faratzta Yama Vaket Matzafona Vanegba, você vai se espalhar, vai se expandir para todos os 4 cantos da terra. Certo? Então a gente vê que Mitaneg al Hashem, que é a brachá, que é o Shabbat, que tem a mitzvah de Oneg, ele tem brachot igual a Yaakov Avinu, que é uma brachá sem limite. Rav Nachman bar Yitzchak amar nisol mishiabud galuyot, todo mundo que ele cumpre a mitzvah de Oneg Shabbat, de ter prazer no Shabbat, ele é salvo de shiabud galuyot, sobre isso que a missão muitas vezes é perseguido durante a galuta, essa pessoa está protegida. Está escrito no passuco que a Kadosh vai colocar essa pessoa que ele mitaneg al Hashem, como a gente vai ver que é Shabbat, ele é colocado al bamotei aretz, em cima dos altares da terra, certo? Que protege ele. Certo? A drachá do passuco que a bamotei aretz representa a pessoa que ele está subjugada, alguém que ele mitaneg al Hashem, que ele cumpre a mitzvah de Oneg Shabbat, ele está acima desse jugo. Amaraviu da Marav, Kola Meneget a Shabbat, Nonim la Mishalot Libo, todo mundo que mitaneg no Shabbat, Meaneget a Shabbat, ele faz as comidas gostosas como se deve para o Shabbat, a Kadosh Baruch Hu dá para ele tudo que ele pedir, todos os Mishalot Libo, todos os pedidos do coração dele, ele ganha Sheneimar, Veitaneg al Hashem, Veiten lecha Mishalot Libecha. Alguém que mitaneg al Hashem, ele tem Mishalot Libecha, a Kadosh Baruch Hu vai dar para ele todos os pedidos. Oneg Zein Odeamal. O que é esse Veitaneg al Hashem? O que significa Veitaneg al Hashem? Eu não sei que Oneg é esse, qual prazer. Está escrito, todo mundo que tem prazer sobre a Kadosh Baruch Hu, Hashem dá para ele todos os pedidos dele. Que prazer é especificamente? Que Shomer Vekarat la Shabbat Oneg, está escrito, a gente costuma falar, Vekarata la Shabbat Oneg, certo? Você vai chamar do Shabbat de Oneg. Então a gente encontra a palavra Oneg ligada ao Shabbat. Aveomer ze Oneg Shabbat. Oneg Shabbat, alguém que ele faz Oneg Shabbat, ele tem o prazer e o proveito do Shabbat, ele tem, a Kadosh Baruch Hu dá para ele todos os pedidos dele. Bemame Ango, o que é esse Oneg Shabbat? O que está se tratando? Rav Yuda Brei Rav Shmuel bar Shila Tmishmei de Rav Amar, Betavshil Shel Tradim, Vedagim Tolim, Verashei Shumin. Ele dá aqui 3 exemplos de comidas muito gostosas que tinham na época. É um cozido de Tradim, aparentemente tere, de espinafre, peixes grandes, não pedaços grandes de peixe, mas peixes que eles são grandes, com muita carne. Verashei Shumin, chum é alho, não sei, cabeça de alho, não sei se eles costumavam comer isso, certo? São comidas especiais. Então parece que precisa de uma comida especial para o Shabbat, isso daqui é Oneg Shabbat. Rav Chia Barashi Amarav, afilo davar muat velichvot Shabbat aso arei ze Oneg. Rav Chia Barashi fala em nome de Rav que mesmo que seja uma coisa pequenininha, se você fez isso lichvot Shabbat, isso já é chamado Oneg, ou seja, Oneg Shabbat não é medido na qualidade da comida, não precisa ser uma comida especial que nunca tem, etc. Precisa ser uma coisa que é feita lichvot Shabbat. Se você fez uma comida, mesmo uma comida simples e pequena, mas foi lichvot Shabbat, isso já é chamado Oneg Shabbat. Maihi, o que é isso? Amarav papa caça de arsena, era um tipo de comida que era feita de peixe, uma mistura de peixe com farinha, se eu não me engano, era uma comida simples, mas se a pessoa fez isso lichvot Shabbat, já é chamado de Oneg Shabbat. Amarav Chia Barav Amarav Yochanan, qual é Shamer Shabbat Kilchato? Todo mundo que cumpre Shabbat como se deve, como a Alachá, certo? Alachá, o Shabbat como se deve. A filo veda Vodazara Kedor Enosh, mesmo que ele tenha feito a Vodazara igual a geração de Enosh, certo? A geração de Enosh é a geração que começou a fazer a Vodazara. Mesmo que ele tenha feito isso, mesmo que ele caiu nisso, Mochalimlo, ele é perdoado. Sheneimar, Ashrei Enosh Yase Zot, Mechalelot. Está escrito no Pasuk, Ashrei Enosh Yase Zot, Ben Adam Achzik Ba Shomer Nafshot Shomer Shabbat Mechalelot. Alguém que Shomer Shabbat Milechalel, que ele evita o Chilul Shabbat, ele é perdoado igual Enosh. Mechalelot, al tikre Mechalelot, ela Mahul Lo. Mechalelot é Shomer Shabbat Mechalelot, alguém que Shomer Shabbat de Lechalel, que evita Lechalel Shabbat, para ele está escrito Mahul Lo, ele é perdoado.
Amarav Yuda Amarav, Ilmale Shamru Israel Shabbat Rishonah, Lo Shalta Baem Uma Velashon. Se Am Israel tivesse cumprido o primeiro Shabat como se deve, certo? Completamente perfeito, ninguém tivesse feito nada de errado, ninguém ia ter controle sobre eles. Eles não iam ser subjugados por povo nenhum. Sheneimar, Vayhi Bayom HaShevi Yatsu Minam Lilkot, Uchtivate Ve'avo Amalek. Por quê? O que aconteceu no primeiro Shabat? A gente teve 2 Shabatos no deserto, certo? O segundo Shabat tem a história do Mekoshesh, o cara que estava cortando árvores. Mas no primeiro Shabat também teve um problema lá. No primeiro Shabat, o Moshe Rabbeinu falou para o povo, olha, na sexta-feira vai cair man em dobro, então nem saiam procurando man no Shabat, porque vai cair na sexta-feira. E quando chegou a Yom HaShvi, quando chegou o 7º dia, quando chegou o Shabat, o pessoal saiu para procurar man. Isso foi considerado Hilul Shabbat, quer dizer, não sei se chegou realmente até Hilul Shabbat lá, porque eles só saíram para procurar, mas eles não descansaram, desculpa, eles não descansaram no Shabbat como se deve. Então, isso daqui foi um tipo de Hilul Shabbat, eles não cumpriram o Shabbat como se deve. E logo depois está escrito que Amalek veio e guerreou contra o povo. Isso vem mostrar que o que causou a guerra de Amalek, o que fez com que Amalek pudesse guerrear contra Am Israel, foi o fato deles não terem cumprido o Shabbat como se deve. אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, אלמלא משלמים ישראל 2 שבתות כהלכתם, מיד נגאלים. Fala Rabi Yochanan, nome de Rashbi. Se Am Israel cumprirem 2 Shabatot como se deve, vem a Geulah. O primeiro eles cumpriram no deserto, falta mais um. Se Am Israel cumprirem mais um Shabat como se deve, ele já vai vir logo a Geulah, certo? Essa é a ideia do Shabat Olami, que todo mundo cumpre Shabat. שנאמר, כה אמר השם לסדסים אשר ישמרו את שבתותיי, סיעם ישראל אלה שומרים את שבתותיי, 2 שבתות, וכתיב בתרי, ואביא אותי מאחר קודשי, ושימחתי בבית תפילתי, certo? É a chegada da Geulah. Ou seja, סיעם ישראל cumprem 2 שבתות, vem a Geulah. אמר רבי יוסי, fala רבי יוסי, יהיה חלקי מאוכלי 3 סעודות בשבת. Fala רבי יוסי, vai, que quando eu chegar no Olam Abá, eu esteja junto com aqueles que faziam 3 seudot no Shabat, quer dizer, isso daqui é o melhor Olam Abá da pessoa, é 3 seudot no Shabat. Eu quero estar com essas pessoas e que eu possa cumprir isso. Amar Rabi Yossi, Yechelki pode ser no Olam Abá, ou Yechelki significa que eu faça parte dessas pessoas, que eu tenho os zchut de fazer 3 seudot no Shabat, certo? Hoje em dia é muito fácil fazer 3 seudot no Shabat, talvez no inverno mais difícil, mas não tem problema de comida. Mas acho que um dos pontos aqui de Rabi Yossi é que nem sempre as pessoas tinham comida para fazer 3 Shabatot, 3 seudot no Shabat. Então Rabi Yossi ele reza para que ele tenha a oportunidade de fazer as 3 seudot no Shabat. Amar Rabi Yossi echel ki me gomrei alel bechol yom. Rabi Yossi fala, olha, eu gostaria de ser dessas pessoas que fazem alel todo dia. É isso que eu gostaria, de fazer o alel todo dia. Pergunta a Gemara, pergunta a Gemara, mas espera aí, está escrito que alguém que faz alel todo dia, ele está desprezando, Mecharef Megadef, ele está desprezando a Kadosh Baruch Hu, certo? Alguém que faz alel todo dia, alel é feito quando tem um milagre. Alguém que fala que ele vê milagres todo dia, ele vê a Kadosh Baruch Hu em todos os momentos, ele entende tudo que a Kadosh Baruch Hu está fazendo, ele está diminuindo a Kadosh Baruch Hu, certo? O mundo tem um caminho natural, tem milagres, grandes milagres que acontecem de vez em quando, e por causa deles a gente faz alel. Mas no dia a dia da pessoa, embora tenham milagres ocultos, mas não tem milagres visíveis igual a alel. Alguém que vem e fala que ele vê todos os milagres ocultos como se fossem milagres visíveis, que para ele está muito claro como a Kadosh Baruch Hu coordena o mundo, ele está diminuindo a Kadosh Baruch Hu, ele está falando, eu também entendo, eu entendo exatamente o que Hashem fez, porque ele fez, quando ele fez. Então ele está diminuindo a Kadosh Baruch Hu. Então fazer alel todo dia não é algo bom. Então porque Rabi Yossi falou que ele quer fazer alel todo dia, responde a Gemara aqui que a Amrinan, quando Rabi Yossi falou de fazer o alel todo dia, ele não está falando do alel que a gente faz nas festas, de Psukei de Zimra. Ele está falando de Psukei de Zimra, de fazer Psukei de Zimra como se deve todo dia antes da Tefilá. Amar Rabi Yossi echel kimi mitpalim im dimdumei chama. Fala Rabi Yossi, eu quero ser como essas pessoas que rezam quando o sol está ali, o sol está nascendo, o sol está se pondo, certo? No momento exato da Tefilá. Não sei, tem aqui 2 explicações, pode ser que ele está falando de Vatikin, ou pode ser que ele está falando de fazer Mincha próximo ao fim do dia. Amar Rabi Chia bar Abba, Amar Rabi Yochanan, mitzvah leitpalel im dimdumei chama, é mitzvah rezar no momento em que o sol está nascendo e se pondo. Amar Rabi Zera, fala Rabi Zera, Maikra, onde a gente encontra isso no Pasuk, Iraucha im shemesh velifnei yarech dordorim. Iraucha, aqueles que temem a Kadosh Baruch Hu, eles rezam, eles conversam com a Kadosh Baruch Hu, fazem tefilá, justamente no momento onde o shemesh muda para yarech, o sol e a lua se trocam.
Ve'amar Rabi Yossi echel ki mimetei bechol lineaim. Fala, Rabi Yossi, olha, eu quero ser das pessoas que quando falecem por problemas intestinais, com dor no intestino. Ve'amar mar, ubam shel tzadikim metim bechol lineaim. Que assim falaram Hazal, que os tzadikim, eles morrem dessa forma, certo? Esse é o tipo de sofrimento que os tzadikim sofrem próximo à morte, isso purifica eles, leva eles direto para o Geinom. Então ele fala, eu quero ser das pessoas que morreram disso, porque isso é um sinal de que eu sou tzadik, isso me purifica e me leva direto para o Ganenen, desculpa, não Geinom. Fala, olha, se eu morrer, eu quero morrer no caminho para cumprir uma mitzvah. Isso daqui aparentemente também protege a pessoa no caminho para o Olam Haba. Alguém que estava indo no caminho de cumprir uma mitzvah e ele falece, essa mitzvah que ele estava indo cumprir protege ele aparentemente no caminho para o Olam Haba. Fala, Rabi Yossi, eu quero ser das pessoas que recebem o Shabbat em Tveria e Motzei Shabbat terminam o Shabbat em Tzipori. As pessoas que recebem o Shabbat em Tveria, Tveria é uma cidade baixa, certo? É próxima do mar. Então, você vê o sol se pondo mais cedo do que alguém que está numa altura muito alta, alguém que está numa montanha, ele vê o sol se pondo depois. Então, tem uma opinião na Halakha que a gente cumpre que o horário de Shabbat, o Shabbat começa de acordo com o lugar onde você se encontra. Ou seja, se você se encontra num lugar que é baixo e você vê o sol se pondo, então o Shabbat começa antes. Se você está num lugar alto e você vê o Shabbat se pondo depois, então você começa o Shabbat depois, certo? Então, duas pessoas que estão no mesmo lugar, certo? Só que um está lá embaixo, um está em cima da montanha. Quem está lá embaixo começa o Shabbat antes, na hora que o Shabbat se põe. Quem está em cima da montanha, ele vai começar o Shabbat depois, só quando ele ver o sol se pondo. Então, fala, eu quero ser das pessoas que recebem o Shabbat em Tveria, porque baixo o sol se põe logo, se põe rápido, se põe cedo. E eu quero ser das pessoas que fazem Motzei Shabbat, terminam o Shabbat em Tzipori. Tzipori é uma cidade muito alta, certo? Era perto ali de Tzfat, então demora muito para acabar o Shabbat. Ou seja, fala, eu quero ser das pessoas que começam o Shabbat cedo e terminam tarde. Fala, se eu vou escolher uma profissão, uma função, eu quero ser daquelas pessoas que chamam as pessoas para o Beit HaMidrash e não das pessoas que mandam todo mundo embora, certo? Só tinha um horário para acabar o estudo, tinha que apagar a luz, ou tinha que ir para o almoço, ou o que seja. Fala, eu quero ser das pessoas que trazem as pessoas para o Beit HaMidrash e não as pessoas que falam para eles saírem. Fala, eu quero ser das pessoas que juntam tzedakah e não das pessoas que distribuem a tzedakah. Porque quando você distribui a tzedakah, você tem que tomar muito cuidado para distribuir exatamente para cada pobre quanto ele merece e para verificar se o cara realmente é pobre. Então, juntar tzedakah, certeza que você fez certo. Distribuir tzedakah tem risco. Você pode dar para alguém mais do que ele merece ou menos do que ele mereceria. Então, eu prefiro evitar essa situação. Eu quero ser das pessoas que que suspeitam que ele fez algo errado, mas ele não fez. Alguém que suspeitam que ele fez algo errado e começam a falar, ele fez isso, etc. Isso daqui, esse sofrimento que a pessoa passa pelo que estão falando dele, e ele não fez nada de errado na verdade, isso daqui purifica a pessoa, perdoa os pecados dele. Então fala, eu quero ser dessas pessoas que Hoshdim Otov ve'enbo. Amara Papa ledidi hashdan velo avabi. Fala, Papa, olha, de mim as pessoas suspeitaram, começaram a falar que eu fiz uma coisa errada, e isso daqui, eu não tinha nada, então foi bom. Amar Rabi Yossi, Hamesh beilot baalti venatati hamisha arazim beIsrael. Fala, Rabi Yossi, olha, eu tive 5 vezes eu tive relações, não sei se só 5, mas ele falou, eu tive 5 vezes relações, e eu trouxe para o mundo 5 arazim. Arazim é um cedro, é uma árvore muito grande e muito forte. O Maninhu, quem são os 5 filhos de Rabi Yossi? São 5 grandes Talmidei Chamim, Rabi Shmuel ben Rabi Yossi, Rabi Elazar ben Rabi Yossi, Rabi Chalavta ben Rabi Yossi, Rabi Avtilas ben Rabi Yossi, Rabi Menachem ben Rabi Yossi, certo? Esses são os 5 filhos dele. Vikadeamri Vardimas, Ainu Vardimas. Tem quem diga que não é Menachem, é Vardimas. O nome do 5º filho não era Menachem, e sim Vardimas. Pergunta como era Ainu Vardimas, Ainu Menachem, a priori é a mesma pessoa. Vamaikarlei Vardimas, por que chamavam ele de Vardimas? Shepanav domim levered, a face dele parecia como uma rosa, como um vered. Não sei o que isso daqui representa, mas eram 5 grandes tzadikim e talmidei chachamim. Fala, Gmará, alemém, mas Rabi Yossi mitzvah tonal o que é, mas a priori Rabi Yossi fala o seguinte, olha, 5 vezes eu tive relações, mas a priori tem mitzvah de oná. A mitzvah de oná
é que a pessoa tem relações com a esposa sempre que tem a mitzvah, sempre que ela vai no mikveh, uma vez por mês, etc, certo? Dependendo da situação da pessoa. Mas algumas vezes, muitas vezes durante a vida, e Rabi Yossi fala que foi só 5 vezes, então ele não cumpriu a mitzvah de Oná, ela eima chamesh beilot baalti veshaniti. Então não, está se tratando aqui sobre ter relações 2 vezes seguidas. 2 vezes seguidas é sgulá, não sei se chama isso de sgulá, para ter filhos tzadikim. Amar Rabi Yossi mimai lo kariti leishti ishti uleshori shori. Fala, Rabi Yossi, eu nunca chamei minha esposa de ishti, minha esposa, certo? Eu nunca tratei ela somente como minha esposa, já vamos ver como sim. Eu nunca tratei os meus animais, como o meu shor, por exemplo, o meu boi, como boi, certo? Eu não lidava com eles dessa forma. Ela leishti beiti uleshori sadi. A minha esposa, eu chamava ela de minha casa. Ou seja, ele via a esposa não só como uma pessoa com a qual ele divide a casa, ele via a esposa como a casa em si. Então ele chamava a esposa, não sei se na prática ele chamava ela dessa forma, mas ele via a esposa não só como a esposa, a mulher dele, sim como a casa dele, aquela que faz com que toda a casa funcione. E o boi dele, ele não tratava o boi só como mais um animal, e sim como o campo, como a parnassá dele. Então isso muda o relacionamento, a perspectiva da pessoa e o modo como ele lida com isso. Se a esposa é só mais uma mulher, então desencana, não precisa tratar bem, no máximo troca. Mas se a esposa é a casa, se a esposa é a vida da pessoa, então ele lida com isso de forma diferente. E de outra forma, com relação ao boi, se o boi é só mais um animal, então tá bom, esse morreu eu troco. Mas se o boi é o campo, é algo que é significativo, que é a parnassá dele, aí ele trata ele de forma diferente. Amar Rabi Yossi, fala Rabi Yossi, minha mãe lo nistakalti bamilá sheli. Fala Rabi Yossi, eu nunca olhei para o Brit Milá, certo? Eu nunca olhei para o meu órgão. É um órgão ligado a... Quer dizer, tem a mitzvah, certo? Tem a mitzvah de ter filhos, etc. Mas geralmente o órgão da pessoa, o órgão genital, ele é muitas vezes ligado a coisas erradas. Então, fala Rabi Yossi, eu nunca olhei para o meu Brit Milá. Eini, pergunta a Gemara, ve'amro leile Rebbe, maitamakaru lecha Rabbeinu HaKadosh. Pergunta a Gemara, mas espera aí. Perguntaram uma vez para Rebbe, Rabi Uda Nassi, aquele que escreveu a Mishnah, perguntaram para ele, por que justamente vocês chamam de Rabbeinu HaKadosh? Ninguém tem esse nome Kadosh, só Rebbe. Por que vocês chamam de Rabbeinu HaKadosh? Amar Leo falou para ele o seguinte, Mimai lo nistakalti bemilá sheli. Falou, Rebbe, o motivo é porque eu nunca olhei para o meu Brit Milá, certo? Eu nunca olhei para ele. Então, fala, Rebbe, esse é o motivo que me chamavam de Kadosh. Mas se Rabi Yossi também fazia isso, então por que Rabi Yossi não é chamado de Kadosh? Responde a Gemara, Berebe miltachrita avabei, shelo echnis yadot tachat avneto. Fala a Gemara, com o Rebbe tinha algo a mais, não é só com relação a ver. O Rebbe nunca colocou a mão abaixo do cinto, certo? Ele nunca encostou no órgão sem motivo, sem necessidade, ou bichá mesmo para encostar. Então, o Rebbe nunca fez nada parecido com isso, ele nunca colocava a mão abaixo do cinto, então ele teve esse nome de Rabbeinu HaKadosh, certo? A Kedushá é geralmente ligada à questão do Evar. V'amar Rabi Yossi mimai lo ra'u korot beiti imrei chalukim. Fala Rabi Yossi, as paredes da minha casa, ele fala que ele agia com muita tzniut, com muito recato, as paredes da minha casa nunca viram a parte de dentro da minha roupa. Ou seja, sempre que eu tinha que pôr ou tirar a roupa, eu fazia isso debaixo de uma coberta. Então, sempre que eu colocava e tirava a roupa, que a priori, nesse momento em que você vê o lado de dentro da roupa, as minhas paredes nunca viram isso, porque eu nunca ficava sem roupa completamente, eu sempre me vestia embaixo das cobertas. Então, é mais um recato especial. Fala, Rabi Yossi, eu nunca fui contra as palavras dos meus amigos. Sempre que eles falavam alguma coisa, me pediam alguma coisa, eu fazia, nunca neguei nada. Por exemplo, ele fala, eu sei que eu não sou Cohen. Eu não sou Cohen, mas se alguém me pede, olha, vai lá para o Duhan, vai para o Birkat Kohanim, eu ia também, certo? Pediu, eu fazia, nunca falei não para ninguém. Assim fala Rabi Yossi. Obviamente ele não fazia Birkat Kohanim, porque Bechozot ele não é Kohen, ele pode fazer a Brachá, mas se pediam para ele subir no Duhan junto com os Kohanim, ele subia, não negava nada para as pessoas. Fala Rabi Yossi, eu nunca falei uma coisa e voltei atrás, certo? Deixa eu ver aqui o que quer dizer exatamente. Certo? Então, a Rashi explica da seguinte forma, se eu falei uma coisa de alguém, e essa pessoa veio para mim e falou, é verdade que você falou isso de mim? Nunca neguei. Se eu falei, é porque estava certo, porque era verdade o que eu falei tinha que ser falado. Ou seja, eu nunca voltei atrás, nunca fingi que eu não falei alguma coisa.
Amar Rav Nachman, fala Rav Nachman, Titeli, que eu tenha sahar, certo? Eu mereço sahar, de Kaint Gimel Seudot Beshabat. Fala Rav Nachman, olha, eu tenho certeza sahar, ele estava meio que incentivando as pessoas, certo? Pô, eu tenho certeza que eu vou ter sahar, porque eu cumpri as 3 Seudot de Shabbat. Essa é uma mensagem que eu sempre cumpri. Amar Rav Yehuda Titeli de Kiamte Yun Tfilah. Rav Yehuda fala, olha, eu rezei como se deve. Eu vou ter sahar no Lamavá porque eu rezava como se deve. Amar Rav Huna ben Rav Yoshua Titeli de Lo Sagidna Gimel Amot Begilui Rosh. Fala Rav Huna ben Rav Yoshua, eu vou ter sahar no Lamavá porque eu nunca andei 4 amot, 2 metros com a cabeça descoberta, sempre com uma kippah, com algo cobrindo a cabeça. Amar Rav Sheshet Titeli de Kiamti a mitzvah tefilin. Fala Rav Sheshet, eu cumpri a mitzvah de tefilin como se deve. Nunca andei 4 amot sem tefilin, assim Rashi explica. Ve'amar Rav Nachman, e fala Rav Nachman, Titeli de Kiamti mitzvah tzitzit. Fala Rav Nachman, eu cumpri a mitzvah de tzitzit como se deve. Nunca andei 4 amot sem tzitzit. Amaleira Vossi Breideraba, Avucha Bemais Aetvei. Perguntou Rav Yosef para Rav Yosef, filho de Raba. Seu pai, Raba, o que ele mais tomava cuidado? Qual era a mitzvah que ele era mais cuidadoso com ela? Amalei betzitzit. Falou para ele a mitzvah de tzitzit. Yom Achada, certa vez, Avakassalik Bedarga, certa vez, Raba estava subindo a escada, certo? Esse que tomava muito cuidado com a amizade de tzitzit. Ele estava subindo a escada, Ifsik Leihuta, um dos fios cortou e invalidou o tzitzit. Eu sei que na hora que ele estava subindo, o fio prendeu ali na escada, cortou e invalidou o tzitzit. Conta Rav Yosef, certa vez Rava estava subindo, cortou o tzitzit, velonachit veata kama deloramei. E ele não desceu da escada, ele não deu um passo, não saiu de lá, enquanto não consertou o tzitzit, certo? Ele pediu para alguém vir, trazerem, consertarem o tzitzit dele, ou talvez ele próprio conseguiu consertar lá no momento, ele não andou até consertar o tzitzit. Ve'amarabai, fala bai, titeli dechi chazina tzuram rabanan deixali masertei, fala bai, olha, eu mereço sahar no lamabá, porque se eu vejo um Tzurba Merabanan, eu vejo algum aluno, algum talmid, que ele acaba uma masechet, ele faz um sium, a vida Yom Atava Lerabanan. Eu faço uma festa para todos os talmidim do Beit HaMidrash, da Yeshiva. Quando eu vejo que alguém que fez um sium masechet, eu faço uma festa para todos os Chachamim, certo? Eu mereço sahar por isso, porque com isso eu incentivei as pessoas a estarem sempre estudando. Amarava fala Rava, Titelil de Chiata Tzurba Merabanan lekamai, Ledina lomazigna reishi abei sadia kama de lamabchina beschutei. Fala Rava, olha, se vem um Talmid Chacham para ser julgado por mim, certo? Eu mereço um sahar, porque se vem um Talmid Chacham para ser julgado, um Tzurba Merabanan, certo? Um aluno, um Talmid Chacham para ser julgado por mim, eu não apoio minha cabeça até que eu encontro um jeito de entender por que ele é Zakai, porque ele estava correto e porque ele foi uma pessoa certa, certo? Eu Talmidei Chachamim, que eu sei que são pessoas que dedicam o tempo deles para estudar a Torá, e são pessoas corretas, e tudo que eles fazem é com a melhor das intenções, eu não durmo até encontrar um zhut pelo que ele fez, mesmo que pareça errado. Amar Mar Baravashi, Paslina Leile Tzurba Merabanan Ledina, Maitama de Chaviv Alai Kegufai, Ven Adam Roe Chová Leatzmo. Fala Mar Baravashi, eu sou pasula, eu sou inválido para julgar um Talmid Chacham. Ele era dayan, certo? Ele era juiz, mas se vem um Talmid Chacham para ser juiz, ele é pasul, ele está inválido, ele não pode julgar. Por quê? Porque ele amava tanto os Talmidei Chachamim como a si mesmo. E a pessoa não consegue ver os próprios defeitos, a pessoa não consegue ver quando ele está errado. Então, Talmidei Chachamim que vinham ser julgados, se eles tinham algum julgamento, algum problema financeiro com alguém, fala Mar Baravashi, eu não posso julgar. Porque o Talmid Chacham é como se fosse eu não vou conseguir julgar direito. Rabi Hanina Miate Vekai Apanya de Malei Shabta. Rabi Hanina toda Erev Shabbat, o que ele fazia, como ele recebia o Shabbat? Erev Shabbat ele se cobria com um talit, ele colocava um talit, e próximo ao Shabbat, Amar, ele falava, Bou Venetzel Krat Shabbat Amalka, vamos receber Shabbat Amalka. Rabi Hanina, quando estava chegando o Shabbat, ele se cobria com um kisui, alguma coisa, e chamava todo mundo para receber o Shabbat. Rabi Nai lá vishmano e malei shabta. Rabi Nai, ele vestia uma roupa especial, era o Shabbat, e amar, boi kalá, e ele chamava o Shabbat. Rabi Hanina chamou o Shabbat de Shabbat Amalka, rainha Malka, e Rabi Nai chamava o Shabbat de boi kalá, venha minha noiva. Rava Baravuna Rava Barav Nachman. Certa vez Rava Baravuna ele passou Shabbat aparentemente na casa de Rava Barav Nachman. Karivuli Tlata Sabei Tchayei. Serviram para ele uma quantidade enorme de comida, certo? 3 seim de comida. Serviram, quer dizer, fizeram uma mesa gigante, serviram uma mesa como se deve.
Amarlei, falou o visitante, Rav Baravuna, minha vaditun de Atina, vocês sabiam que eu estava vindo, que vocês prepararam aqui tanta comida? Amrulei, minha difalan miná, falaram para ele o quê? Você acha que você é melhor do que o Shabat? O Shabat veio, o Shabat tá aqui, essa quantidade de comida, ele falou Shabat. Você veio, tá bom, também tem comida para você, mas a gente não fez para você, a gente fez pelo Shabat. Rabi Ava zavan betleisar astirei pshitei bisra mitleisar tabchei umashem leu atzinorna de dasha. A Gemara conta sobre Rabi Ava, que ele pagava uma quantidade grande de dinheiro, ele comprava 13 carnes de 13 açougues diferentes, certo? Ele não ia num açougue e comprava carne, ele comprava 13 carnes de 13 açougues diferentes, ele pagava bastante dinheiro para isso, para ter melhor carne no Shabat. Às vezes aquele açougueiro tinha melhor, às vezes aquele, ele pegava de todos para ter a melhor carne, e fala, o Mashim Leo Tzinora de Dasha, ele deixava o dinheiro na porta, ele nem chegava a entrar e pagar, porque ele estava com tanta pressa para ir comprar todas as carnes, que ele ia deixando o dinheiro na porta e seguindo em frente. Vamos mais um pouquinho, e depois a gente vai ter uma historinha, a gente para. Veamarleu Ashur, ai Ashuar aí. E ele incentivava os vendedores, certo? Ele incentivava os tabachim, os açougueiros, muito bem, incentivando eles a sempre ter carne Erev Shabbat. Esse era um dos motivos que ele fazia isso também. Ele comprava carne de vários açougues Erev Shabbat, para que esses açougues se acostumassem a preparar carne nova para vender para as pessoas Erev Shabbat. Então sempre ia ter uma carne boa. Rabi Aval Avayativ Atakta de Shina Umoshif Nura. Agora conta Gemara coisas que os Amoraim faziam Lichvot Shabbat. Então, o Rabi Aval, por exemplo, ele sentava num banquinho e preparava Shen. Eles usavam, sei lá, um tipo de banquinho feito de mármore, aparentemente. Ele sentava num banquinho de mármore e preparava o fogo para Shabbat, preparava o fogo para cozinhar. Ou seja, quando ele ia preparar o Shabbat, ele preparava de forma bonita. Ele colocava uma boa roupa, alguma coisa do tipo, sentava num banquinho caro, um banquinho valioso, para preparar as coisas do Shabbat. Ravanan Lavish Gunda. Rabi Anan, pelo contrário, Rabi Anan, quando ele estava preparando as coisas de Shabbat, ele vestia uma roupa escura, uma roupa menos bonita. Por quê? Detalhe de Rabi Ishmael, assim aparece na Braita de Rabi Ishmael, Begadim Shebeshe Baem Kederal Rabo, Alim Zog Baem Koster Rabo. A roupa que você usou para preparar a comida, não usa ela para servir a comida para o seu dono. Então, a roupa que você usa para preparar o Shabat, ela suja, ela faz bagunça. Então, tem a roupa de preparar e tem a roupa de servir, que é a roupa de comer a cidade de Shabat. Rav Safra Machich Reisha. Rav Safra, ele tostava a cabeça do animal, um dos animais que eles comiam lá, comiam a cabeça do animal, ele tostava, ele participava da preparação do Shabat, certo? Mesmo que eram grandes Talmidei Chachamim, eram grandes tzadikim, eles tinham muita gente em casa que podia fazer o trabalho do Shabat, eles faziam questão deles mesmos prepararem alguma coisa. Rava Malach Shibuta, Rava, que ele podia passar o dia estudando, tinha gente para preparar, mas ele queria fazer alguma coisa de Shabat, ele salgava o peixe. Ravuna Madrik Shargin. Ravuna, ele acendia velas. Rav Papa Gadil Ptinta. Rav Papa, ele preparava as ptilot, o pavio das velas. Rav Chizda Parim Silka. Rav Chizda cortava o sele, cortava a beterraba Lichot Shabbat. Rav Yosef Metzalchei Tzivei. Rav Yosef cortavam lenha para o Shabbat. Rabi Zera Metzate Tzitutei. Rabi Zera, como é que ele fazia? Ele acendia o fogo, certo? Ele trazia gravetos para acender o fogo de Lichot Shabbat. Rav Nachman Baritzak Mekatef Ve'ail Mekatef Ve'nafik. Rav Nachman Baritzak, no Shabbat, ele remodelava a sala dele. Ele levava o sofá para lá, a mesa para lá. Ele próprio carregava as coisas para fazer mais espaço para a saudade de Shabbat. Amari, ele pensava, falava para si mesmo. Ilo mekalin li Rabiam e Rabiassi, se Rabiam e Rabiassi estivessem chegando aqui, Mila Machfinan Kamayo, eu não ia arrumar a casa inteira Lichvodam, eu não ia arrumar a casa inteira Lichvod Ravam e Veravassi, assim também Lichvod Shabbat que está chegando, eu mesmo vou arrumar a casa inteira. Tem quem diga, Rabiam e Rabiassi Mekatvi Veal Mekatvi Vinafik, e tem quem diga que não, os próprios Rabiam e Rabiassi, que eram os grandes do Lei Israel, de Eretz Israel, eles próprios arrumavam a casa e deixavam tudo em ordem. Amrei ilu iklalan Rabi Yochanan lo mechatfinan kamei. Se Rabi Yochanan chegasse aqui, se Rabi Yochanan aparecesse, a gente não ia arrumar a casa para ele? Assim também o Shamat que está aparecendo. Vamos parar por aqui. A gente tem agora uma historinha famosa de Yosef Mokir Shabbat. Bezat Hashem, amanhã.